Eu acompanho as discussões sobre políticas sociais, ambientais e de governança há muito tempo pelas razões mais diversas. Especificamente a questão ambiental, em 1993 eu participei de um concurso de monografia, foi um concurso global patrocinado pela IBM e pela Scania. No Brasil eles tiveram como co-patrocinadores o Banco BCN na época e a Gazeta Mercantil. E eu acabei ganhando o concurso e como prêmio eu passei um mês na Suécia, na época, vendo o que tinha de mais moderno em uso de tecnologia para cuidar de questões ambientais. E com isso eu fiquei ainda mais apaixonado pelo que era no tema, acompanhei muito e por muito tempo eu ouvi muito papo e pouca ação. Depois da pandemia isso mudou completamente. A pandemia fez com que as pessoas passassem a olhar com muito mais atenção e muito mais carinho para o sentido da vida, do que elas têm, das ações e os impactos que elas têm. E elas falaram, pô, como é que eu de fato contribuo para um mundo melhor? Do ponto de vista dos investidores, foi falar o seguinte, olha, eu preciso de empresas que não apenas gerem resultado, elas têm que gerar, senão a empresa não tem sustentabilidade, mas além disso, ela precisa ter um impacto social positivo, um impacto ambiental positivo. E por fim, para que ela seja sustentável, a governança tem que funcionar. Especificamente o lado social é um outro lado que para mim é importante, que eu sempre acompanhei muito de perto, porque no final das contas, empresas, negócios, eles só existem por uma única razão, é para servir as pessoas. E não adianta a gente servir poucos quando a gente deixa de fora um monte de gente, porque isso gera um monte de efeitos, além de ser injusto, gera um monte de efeitos negativos muito importantes em qualquer sociedade. E especificamente governança, eu há um bom tempo eu sou apaixonado por inovação, tento fomentar a inovação em várias iniciativas, então uma coisa de talvez uns 7 anos eu já, junto com 2 sócios, a gente fundou o AAA, o AA Inovação, e na época eu acreditava que a inovação tinha que vir de baixo, a gente ia fazer com que o assunto inovação passasse a interessar cada vez mais gente, e essas pessoas cobrariam das suas empresas, colocariam isso como algo mais fundamental para acontecer, e com o tempo eu vi que é bacana que venha de baixo, mas sozinho não acontece, então tinha que vir de cima. Aí eu acabei criando uma segunda iniciativa, que é a Mentoria Ricardo Amorim, que era para falar com os níveis mais altos, sejam grandes organizações ou startups, para realmente colocar inovação na agenda. E eu percebi que no caso de grandes organizações tinha um problema, que era se o conselho de administração não tratava isso como prioridade, não adiantava o C-Level fazer isso. E aí eu percebi que precisava chegar nos conselheiros também. E tudo isso me fez entender a importância de governança para definir tudo, para definir estratégias, para cobrar implementação, para fazer com que determinados assuntos sejam tratados como prioritários, para cobrar que efetivamente eles sejam tratados como prioritários. Então, juntando isso tudo, pelo que eu venho acompanhando nas últimas, talvez, 3 décadas a respeito da parte ambiental, social e de governança, a mudança que nós tivemos nos últimos anos é algo que não tem precedentes e que eu não consigo ver que ela seja revertida. O ESG veio para ficar.